Evangelho de Mateus, capítulo 16, vamos ler os versículos 17 a 20. Amém? Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não te foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou inferno, não poderão vencê-la. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Senhor, agradecemos, ó Pai, pela tua palavra bendita, Deus, bendizemos o teu nome, Pai, e pedimos ao Senhor revelação nesta hora, que ao abrir da minha boca seja dada a palavra de revelação, ó Pai, para que eu não fique somente naquilo que eu pesquisei e estudei, mas aquilo que o Senhor tem para essas pessoas que estão neste lugar aqui agora, Pai, seja que saia da minha boca nessa hora, Pai, eu profetizo bênçãos, ó Pai, eu profetizo mentes abertas, ó Pai, eu profetizo espíritos livres, Senhor, eu profetizo sobre essa igreja, obediência dos nossos pensamentos, levados cativos, a obediência de Cristo, Pai. Repreendemos desde já todo espírito de perturbação, repreendemos desde já todo espírito roubador da Tua palavra, saiam em retirada agora no nome de Jesus, e que somente a palavra do Senhor tenha autoridade neste lugar. Declaramos, ó Pai, a glória do Senhor, declaramos, ó Pai, cativa o nosso pensamento no Senhor, ó Pai, não nos deixe distrair, ó Pai, não de escutar a palavra do Alain, mas de escutar a palavra do Senhor, ó Pai, e que o Senhor nessa noite nos encha de coragem e intrepidez no Teu nome, Pai, de que tudo aquilo que ouvirmos, ó Pai, desejarmos praticar e nos dispormos a levar adiante a mensagem do Senhor. É o que pedimos crendo em nome de Jesus. Amém? Nós estamos nessa série agora, a igreja que eu quero ser. Nós não estamos aqui para participar de uma igreja, para ser membro de igreja, para ter carteirinha de igreja, mas estamos aqui para ser igreja. E falamos já um pouquinho, o pastor Pedro falou mais um pouco, e esse é o assunto, gente, se a gente deixar, dá para fazer um ano, só eu já tenho aqui nos meus cadernos aí, se eu achar todos, mais umas 2 pregações a respeito, porque o ser igreja é a chave de tudo. Se nós não entendemos o que é o ser igreja, não adianta estar na igreja. Não sei se vocês vão lembrar, coloquei a plaquinha do no loitering, né? Ninguém está aqui para ficar aqui sentado olhando, você está aqui com um propósito. Deus te tirou da sua casa, domingão à tarde, fim da energia, bateria, você olha para a bateria do seu corpo aqui, 5%, está piscando, eu vou lá na casa do Senhor, eu vou dedicar a Ele esse primeiro dia da semana, para que a minha semana seja consagrada na presença dEle. E o tema de hoje é portas. Por que portas? Porque nós já falamos da igreja sobre a necessidade de congregar, falamos da igreja como a agente de Deus nesse mundo, como elemento de transformação, mas existem algumas questões na Bíblia que assim que das primeiras vezes que Jesus usa a palavra igreja, ele usa nesse sentido, falando de portas, portas do inferno, portas do céu. Deus quer levantar uma igreja que primeiro se posiciona para derrubar portas do inferno, que se submete a Deus para receber as chaves do reino dos céus, e que terceiro, que sabe a diferença entre as duas. Quantas vezes em nossas vidas, nós, por não discernirmos, estamos tentando arrombar as portas dos céus, e por mecanismos, conchavos, amizades, tentando abrir as portas do inferno para passar por elas. Mas Deus nos ensina a nos posicionarmos ao contrário do que esse mundo prega, ao contrário do que esse mundo ensina, e desbaratar portas do inferno, e com submissão ao Senhor, abrimos as portas do céu. Olha que interessante como é que Jesus fala para Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Gente, Deus criou o mundo pela sua palavra. Ele deu ordem e tudo se fez. Imagina todos os bilhões de espécies, só de insetos que deve existir. Pela sua palavra ele fez assim, ó, e apareceu. Mas ele disse que a igreja seria edificada.
Só o templo de Salomão, que não é a igreja, mas é uma sombra do que haveria de vir, gastou 40 anos para ser feito. Por que então que o Deus que criou todas as coisas, do nada, instantaneamente, decide edificar uma igreja? Porque até naquele momento havia só Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aconteceu através do sangue de Jesus um fato, que Jesus, que era o Filho unigênito, se tornou o Filho primogênito. O pastor Pedro nos lembrou isso semana passada. Então, se ele faz de mim um filho, ele faz de mim um co-herdeiro. E um co-herdeiro tem responsabilidades no reino de Deus. Ele faz de mim coparticipante. Romanos 8, de 14 a 17, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ou seja, Ele nos faz participantes. Porque como co-herdeiros de Cristo, com Ele padecemos, com Ele também seremos glorificados. Ele quer edificar a igreja, porque Ele quer edificar você. E Ele quer edificar a igreja através de você. Ele quer te inserir no processo de edificar a igreja, não somente para que Ele estabeleça a igreja na terra, mas para que Ele abençoe você como filho neste processo de edificação. Estão entendendo, meus irmãos? Então Ele não simplesmente quer estabelecer uma igreja. Jesus não veio para estabelecer a igreja. Jesus não estabeleceu a igreja. Repararam isso? Jesus não estabeleceu a igreja. O que Ele deixou? Discípulos. O que Ele deixou? Pessoas. Qual que é o fundamento da igreja? Pessoas. O fundamento da igreja é o que Ele deixou. Discípulos. E a igreja, então, formada de pessoas. Homens, mulheres, jovens, idosos, pessoas de todos os tipos de origens, para que através dessa miscelânea, dessa diversidade que Ele mesmo criou, nascesse um corpo único, que o glorificasse, que Ele resgatou com seu sangue. Então, se estabelece, então, no discurso de Jesus, duas portas. É engraçado as pessoas dizerem fora, todos os caminhos levam a Deus. Eu não vou duvidar disso. Eu só tenho um alerta para fazer. Todos os caminhos levam a Deus, mas esses caminhos só levam a duas portas. Pode ter vários caminhos, não tem problema não. Tem um montão de caminhos, você acredita que tem caminhos? Good for you, como diz o canadense, né? Good for you. Você acredita que tem vários caminhos? Bom para você, mas você vai deparar em duas portas. A porta do céu e a porta do inferno. Deus, ele é muito transparente na forma de ser. E de todos os caminhos que nós levamos, existe uma consequência e um destino final para esses caminhos. As portas nos abrem, então, recursos e consequências do outro lado. Lembra aqueles programas da porta? Tinha a porta lá, a porta dos desesperados. Tinha a porta que saiu o macaco, tinha a porta que saiu o prêmio, a porta que saía vazia. Cara, não dava para espiar do outro lado. A pessoa ficava se coçando para abrir a porta. E a porta, ela quer dizer, então, o quê? Que ela é algo experimental. A janela, você pode espiar lá dentro, tem um vidro, tem alguma coisinha que você consegue, por uma frestinha, saber se aquilo ali, o que é. A porta não. Você tem que abrir e passar por ela para descobrir o que é. E eu não quero, meu querido, que você passe pela porta do inferno para descobrir o que é aquilo ali, quando for tarde demais. Ele quer levar a sua igreja para o céu, para agir com a porta do inferno, desbaratando a porta do inferno, agir com a porta do céu, abrindo a porta e entrando. Existem portas que são bloqueios, existem portas que são de proteção nas nossas vidas. E Deus estabeleceu, pela sua vontade, que as portas do céu não resistirão ao crente que ora muito.
Ou não resistirão a pessoa que fez seminário teológico. As portas do inferno não resistirão à igreja. Ele estabeleceu pela sua vontade, pelo seu princípio, que a igreja é que derruba a porta do inferno. O que significa isso? Que eu na minha vida não tenho autoridade de Deus? Não. Mas que a eficiência, a eficácia total sobre as obras das trevas, ela só acontece quando a igreja está em unidade. Cristão sozinho, ele tem um alcance. A igreja tem outro alcance. A igreja, quando ela se torna em unidade, ela ganha o alcance pleno daquilo que Deus destinou-nos para ser. Então, o propósito pleno de derrota das obras das trevas neste mundo, elas acontecem com a igreja, através da igreja. Sabe por quê, meu querido? Eu não estou querendo te criticar, não. Sabe por que muitas vezes você não tem conseguido superar situações na sua vida que às vezes são malignas, ou situações que são ruins? Fala, Deus, mas eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando. Talvez não esteja falando para você que está aqui, ou para você que está na live, mas você pode dizer, por que isso está acontecendo? Está faltando uma pecinha, que chama igreja. Está faltando uma pecinha, que chama o congregar. Lá no início do mês eu falei sobre a igreja, como a igreja não é o Advil 400, que a minha amiga Ana me salvou da bolsa dela, que é a dosinha pontual de cabeça que você toma. A igreja é condroitina, meu amigo, é 6 meses para fazer o primeiro efeito. É o viver, o conviver, o se envolver, o fazer amizade, e aí o cara aspirar o pó, e baixar a cortina, apagar a luz. Isso é ser igreja, gente. É visitar um doente, é visitar um enfermo, visitar uma pessoa triste, ajudar a carregar uma mudança. E essa semana uma dúzia de herói aí levou a mudança. Eu queria ajudar, nem consegui, porque o pessoal foi tão eficiente. Isso é igreja em ação. Igreja é mais do que esse culto aqui. E a igreja em ação, ela pega uma pessoa que está ali, sabe, sem esperança já, e chega naquela casa e faz um almoço, e dá um banho naquela pessoa, já pega o menino e resolve. E a pessoa então o quê? Ela é amparada, ela é carregada, e a ação do maligno naquela casa ali. Porque entram homens e mulheres de Deus naquela casa para repreender tudo que está acontecendo de ruim ali. Isso é igreja, meu querido. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque na igreja é o seguinte, eu estou bem o tempo todo? Não, nem você. Mas na hora que eu não estou bem, você está bem, você estende a mão para mim. Na hora que você está mal, eu estendo a mão para você. Então a igreja ela vence, sabe por quê? Não é porque todo mundo está bem não, mas porque a gente se cola ali, a gente não se desgruda um do outro e sobrevive. Porque sempre alguém estiver bem, alguém estiver mal, nós estamos juntos. A gente não larga a mão e leva em frente, o diabo não tem como fazer. É igual a hiena lá que o pastor Pedro falou, ela só pega o gnu que está o quê? Isolado. Cara, eu saí desse negócio perturbado no domingo, gente. O gnu grande, a hiena é pequena. Só é morto quem fica isolado. Alerta, alerta, fica assim, gente, alerta para mim. Nunca ficar isolado, nunca deixar a tristeza pegar. E alerta para nós como igreja. Você pode ser forte e imponente, se você se isolar. A hiena é pequenininha, vai te ó. Sabe por quê? A gente é morto, não pelas grandes coisas, mas pelas pequenas coisas que são semeadas na nossa mente. Baixa autoestima, inferioridade, tristeza, e aquelas coisas germinam, e você perde a sua fé. Na igreja os feridos são cuidados, abatidos são animados, e em unidade nós faremos proezas. Na igreja aprendemos a abraçar a cada um da forma que está, para que juntos possamos ser transformados pelo bom pastor. Para vencer o inferno, precisamos estar revestidos de autoridade, e só tem autoridade quem aprende a estar debaixo de autoridade. O ser igreja me ensina a submeter. O ser igreja me ensina a liderar com temor, porque eu tenho um mestre que é Cristo, tenho um pastor sobre a minha vida, tenho líderes que cuidam de mim, e eu presto contas da minha vida para essas pessoas. E a minha submissão a essas pessoas me dá autoridade. Se eu fosse um filho desobediente, você acha que eu teria autoridade de falar, meu filho, não seja bagunceiro. Ah, mas a vovó falou que você aprontava. Lá em casa não tem dessa. Por quê? Eu ganhei autoridade sendo submisso.
Ah, mas e se eu fui, então, uma pessoa que não era submissa? Quando você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu estou falando não dos seus erros do passado, mas buscar autoridade e submissão, uma vez que você conheceu, teve revelação de quem é Cristo, começar a andar em novidade de vida. E daquele ponto em diante, fala, filho, agora eu sou autoridade para você. Porque agora eu conheço a palavra de Deus, agora eu me submeto aos princípios de Deus, e meu filho, nós vamos nos submeter juntos. Eu peço perdão a você se eu não fui exemplo para você, do filho, do marido, da esposa, para quem quer que seja. Eu peço perdão se em algum momento da minha vida eu não fui exemplo para você. Mas hoje eu faço um concerto, uma aliança com o Senhor. Eu vou ser uma pessoa diferente. E pode ele fazer, porque nós vamos juntos nessa aí. Então a autoridade da igreja, ela reside na sua capacidade de submeter. Falei no início do mês, com quem eu quero ser parecido? Se eu quiser ser parecido com Jesus, Jesus ele não fez caso de mostrar que era Deus. Ele não, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, porque naquele momento era a hora de submeter. Ele sabia que havia um momento de submeter. Para quê? Para me ensinar, para me educar. Então a igreja ganha autoridade quando aprende a estar debaixo de autoridade. Portas do inferno que precisamos vencer. A gente acha que a porta do inferno que a gente precisa vencer são as drogas, é o vício e tal, a pornografia, e são portas também. Não estou desprezando, mas sabia que há portas que a gente despreza, que são portas do inferno na nossa vida? Jesus falou sobre a edificação da igreja com quem? Uma pessoa chamada Pedro. Vou te falar algumas coisinhas da vida dessa pessoa. Portas que ele teve que vencer, vou falar só algumas. Senso de inferioridade e baixa autoestima. Eu vou ler para você 2 Pedro 3, 15 a 16. Também tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Sabe o que Pedro está falando aqui? Eu reconheço que Paulo tem um monte de carta escrita, eu devo ter uns 2 ou 4 rabiscos. Eu reconheço que as palavras de Paulo são difíceis de entender, mas eu reconheço que há autoridade na vida de Paulo. Pedro soube superar a sua condição de um pescador diante do mestre Paulo. Ele soube vencer e quebrar essa porta da baixa autoestima, do senso de inferioridade que poderia ter dominado a vida dele. Quando Jesus chega para Pedro para falar sobre essa história da igreja, sabe o que ele disse? Este digo que tu és Pedro. Eu falei, mas isso eu já sei que eu sou. Tem hora que a gente não sabe não. Tu és Pedro, sabe o que Jesus quer dizer? Eu te criei assim, cara. Eu te criei com esse temperamento, com esse jeitão, com essa barba, com essa roupa, gostando desse time ruim que você gosta. Eu te criei assim. Então aprende a amar você como você é e como eu te criei. Não queira falar como o irmão Paulo fala. Fala como você fala, que eu vou te usar de um jeito, eu vou usar Paulo de outro. Eu vou te mandar para pessoas que vão achar que Paulo é esclarecido demais, não vão ouvir, mas vão ouvir você. Eu vou te mandar para pessoas que só você, com o jeitinho que eu te criei, você vai alcançar. Então não queira, meu irmão, deixar que essa porta, essa é uma porta do inferno. Sabe por quê? Ela é uma porta incapacitante. Eu não consigo falar como fulano, eu não consigo cantar como ciclana, eu não consigo tocar como, eu não consigo orar como tal pessoa, então não vou fazer nada. Essa é uma porta do inferno que Pedro teve que vencer na vida. Eu achei tão bonita essa passagem, Pedro dizendo, olha, eu vi as cartas de Paulo, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas. Sabe um mal que a gente faz às vezes? Sabe uma coisa que o nosso senso de inferioridade faz com a gente às vezes? Nos faz cercar sempre de gente que consideramos mais fraquinha que a gente, menos instruída que a gente, para a gente brilhar. Essa é uma porta, estou falando de porta, gente, as portas não evidentes do inferno. Mas quando eu me cerco de gente maior, me cerco de gente que me instrui, de gente que ilumina a minha cabeça, eu estou aprendendo a vencer a minha inferioridade. Reconhecendo que há pessoas que têm algo a me ensinar, que têm algo a falar comigo, e que são tão de Deus quanto eu sou de Deus, e que Deus vai nos usar de forma diferente. Se essa é a igreja, meu querido,
vencer a porta da inferioridade, nos ajuda a discernir quem somos em Cristo e o que Ele nos chamou a fazer. E se eu estou falando disso aqui hoje, é porque essa pode ser uma porta importante para a sua vida, que você às vezes nem discerniu isso ainda. Pensa nas coisas não que você tem feito, mas nas coisas que você não tem feito, por se achar uma pessoa não apta a fazer. Ah, mas eu não sei. Aprende. Cara, eu cheguei na igreja em 1995, só vi minhas fotos já, as fotos reveladoras, grossura que era uma coisa, eu mostrei, o pessoal ficou assustado, cara. Parece aquelas cenas assim, batida de carro, cara, enfim. Cara, cheguei lá com meu violãozinho, 2, 3 notas, cara, tocando na Koinonite, era um grupinho de adolescentes na segunda-feira à noite lá, as 2, 3 notas eu fui, fiquei com medo não, olhava a minha pasta ali, não tirava o olho da nota, se eu tirava, vergonha do povo, mas vai, cara. Se eu ficasse olhando lá os irmãos que tocavam no louvor lá, e eu lembro, eu era adolescente na igreja, quando era menor, 11, 12 anos, e tinha lá um irmão, ele tocava o violãozinho dele com o olho fechado, eu falei, cara, esse cara não está com o olho fechado, velho, que loucura. Pulando 15 anos para frente, eu fui líder de louvor dele, eu fui pastor dele. Você imagina, cara, eu com 12 anos, 40 e poucos quilos, cada ano que vai é menos quilo, né? Eu vendo o cara, falei, gente, esse cara toca a gaita pendurada no pescoço aqui, e o violão, e o olho vai cair para trás, o cérebro dele vai dar sobrecarga o processador. Quem diria que 20 anos para frente eu ia ser pastor desse cara? Eu almejei isso? Nunca, porque eu achava que eu era nem capaz de fazer um terço do que ele fazia. E, cara, a vida nossa é muito doida, gente. Mas por que aconteceu isso comigo? Porque eu não almejei essas coisas. Deus faz você o teste do inverso. Deus pega o seu Isaac, que é seu único filho, lindo, maravilhoso, e fala, passa no facão. Passa no facão, cara, te falei, mas Deus é meu único filho. Eu mandei. Na hora que você vai lá, na hora que você está quase matando o seu Isaac, não, pode deixar, seu coração está comigo. Cuidado com seus Isaques. Cuidado com as coisas que você considera preciosas demais para não dar para Deus. Deus quer o seu tudo como igreja. Deus quer que para que você flua naquilo que Ele tem para você. Você abra a mão do seu Isaac. Rompa o senso de inferioridade, autopiedade, autoestima. Você é quem Deus construiu você para ser. Uma segunda porta de Pedro, na vida de Pedro, negar a Jesus. Você acha que Pedro negou Jesus no sinédrio? Você acha que Pedro negou Jesus na beira de uma fogueira? Óbvio que não. Pedro negou Jesus quando Jesus falou assim, você vai me negar. Ele falou, não, Jesus, não vou. Gente, é Jesus, o Jesus, que ele acabou de chamar de Messias, o Deus Todo-Poderoso. Deus falou assim, Alan, você vai conseguir dar um salto mortal para trás e um para frente. Eu falei, Jesus, eu não consigo dar saltos mortais. Gente, quem falou comigo? Jesus. Ou eu confio nele ou eu não confio. Mas mais que confiar, Jesus não apontou uma coisa boa que Pedro ia fazer. Pedro, tu vais pregar para 1000. Pedro, você vai me negar. Que isso, Jesus? Jamais te negaria. Essa hora que ele negou Jesus, não foi lá atrás. Quando você não reconhece o seu defeito, que Jesus escancarou na sua cara, você tem uma porta do inferno te impedindo de ser transformado, transformada, porque você acha que você não tem aquele defeito que Jesus te apontou. Eu preferia morrer, Jesus. E Jesus fala assim, cara, eu já vi essa temporada tudo, velho. Eu já vi esse seriado todo. Você está na primeira temporada, cara. Entendeu? E Jesus, o cara está conversando com Deus e achando que sabe mais que Deus. Como é bom de Deus Jesus falar assim, ó, você vai pregar para a multidão. Ó, glória a Deus, eu concordo, Jesus. Não, ó, você vai falar umas mentirinhas na vida ainda. Que isso, Jesus jamais mentiria, acabou de falar uma. Então, gente, nós temos que romper essa porta do inferno na nossa vida, que é negar aquilo que às vezes Deus usa uma pessoa para falar com você. Ô, meu querido, eu tenho orado pela sua vida, queria compartilhar algo da parte do Senhor para você. Muda a forma que você lida com sua família, muda a forma que você lida com seu marido. Não, jamais farei isso, eu sou uma pessoa transbordante.
Eu acordo de manhã exalando lavanda. Gente, para com isso. E vamos usar as oportunidades que Deus nos dá. Ele negou Jesus. Quando Jesus se escancarou para ele, falou: Pedro, você vai fazer. Ele fala: eu não vou fazer, eu não caio nessa. Eu sou demais. Teve a hora da baixa autoestima, teve a hora da autoestima lá em cima. Por quê? Sepulcro caiado. Deus quer quebrar na minha e na sua vida as aparências. O pastor Alex gosta de falar: é melhor amarelar agora antes do que ficar com a cara vermelha depois. Vamos, gente, aproveitar as oportunidades quando Deus traz para nós revelação. Seja por... Pedro deu sorte de ver Jesus de cara a cara. Eu não dou essa sorte todo dia. Mas eu vejo Jesus, sabe onde? Aqui, aqui, aqui. E estou disponível para ser repreendido, para ser advertido e falar: ó, Alan, abre. Que isso, eu jamais faria isso. Porque às vezes a gente vê erro, e às vezes a gente vê o quase erro. Fala: olha, fulano, esse caminho que você está indo, você vai acabar. Não, sou cuidadoso, sou cheio do Espírito Santo. É onde você cai. Porque você acha que não cai. Na hora que você acha que não cai, você cai. Quantas vezes, gente, na minha profissão, eu vou lá, 6 meses antes da refinaria desligar, entram 1.000, 2.000 homens. Eu falo: cara, está faltando isso e isso. Não. Está dominado. Se vai, na hora certa eu vou conseguir. A gente vai lá e: gente, você não está muito em cima da hora. O que você acha que eu sou? Gente, direto na minha profissão acontece isso. Eu gosto. Porque depois o cara tropeça e eu volto depois da parada. Está vendo aquele relatório lá? Uma vez levantou um valentão, a gente foi depois da parada. Nós fomos 1 ano, faltando 7 meses, faltando 3 meses. Não escutou nada. Eu sou o cara. Depois da parada. Ladeira abaixo. Levantou um brabão. Mas por que vocês não avisaram antes? Eu falei: ótima pergunta. Mostrei o relatório de 1 ano antes, de 7 meses, aí o cara foi só murchando na cadeira. A Bíblia está nos advertindo: cuidado, cuidado, cuidado. E aí você está aqui: não, mas eu sou filho de Deus, eu sou remido pelo sangue do Cordeiro. Aí você nega Jesus, o Jesus que te adverte, o Jesus que te puxa a orelha, o Jesus que quer que você mude seus passos. E a terceira porta do inferno que teve que ser vencida na vida de Pedro, que tem que ser vencida na vida da igreja de Deus: desistir do chamado. João 21, 1-3 diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos, à margem do mar de Tiberíades. E foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Sem Jesus você não pega nada. Gente, sem Jesus a gente não pega nada. Mas mais do que pegar ou não pegar, eu estava relendo isso aí e me tinha escapado esse detalhe. Pedro teve um retrocesso na vida dele. Essa é a porta do inferno que é a vida na vida dele. Retrocesso. Tudo que ele conquistou em Deus, ele falou: vou voltar a fazer o que eu sou confortável em fazer. Vou voltar à minha velha natureza. Vou dar um passo atrás. Eu era pescador de peixe, virei pescador de homens. Neguei Jesus, mataram ele, não deu certo. Vou voltar a fazer o que eu sou bom de fazer. Que tristeza que eu vejo a vida de tantas pessoas com quem eu convivi, amigos e colegas de ministério, que voltaram atrás naquilo que eram bons em fazer. Sabe por que isso aconteceu? Porque a velha natureza nunca morreu. Ela ficou ali escondidinha no fundo do coração, aguardando a oportunidade para ressurgir. Deixa o velho homem morrer, meu querido. Deixa a velha mulher morrer. E Pedro, então, foi o ponto que relendo. Gente, a gente tem que ler a Bíblia pelo menos umas 40 vezes para entender um pouco. Aqui diz que Jesus apareceu novamente, João 21. Jesus já tinha aparecido para os seus discípulos. Mas a frustração de Pedro com a morte de Jesus, com a negação de Jesus, foi tão grande que nem Jesus, aparecendo novamente na frente dele, animou o cara. Jesus morreu, ressuscitou, mas havia na cabeça dele uma cadeia,
uma porta do inferno chamada retrocesso. O que eu tentei não deu certo. Tentei caminhar com Jesus, não deu certo. Eu neguei Jesus, o outro traiu, os outros discípulos se dispersaram. O que Jesus estabeleceu não foi para frente. Então ele foi o quê? Vou pescar. Sabe o que aconteceu que falaram? Nós também. Cuidado com o seu poder de influência. Influenciar para o bem é tão difícil, mas influenciar para o mal é tão fácil. Pega numa mesa, todo mundo comendo salada, chega um cara com hambúrguer, todo mundo quer o hambúrguer do cara. Chega na mesa, todo mundo comendo hambúrguer, joga uma salada, bicho, vai ficar ali por umas 3 semanas. Por quê? Influenciar para o bem é difícil. Influenciar para o bem, influenciar para as causas de Deus, exige esforço. Cuidado com o seu poder de influência, meu querido. Pedro disse, vou pescar. Eles disseram, vamos. Mas a história de Pedro não acaba assim. No mesmo capítulo mais para frente, diz assim, no versículo 15, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente disse Jesus, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhes disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela 3ª vez, você me ama? Ele lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Deus usou o cuidado com as ovelhas para restaurar o amor de Pedro. Deus o fez lembrar, Pedro, eu amo você, quero restaurar você, mas quero que você saiba que a sua restauração significa a bênção de muitas ovelhas. A sua queda pode representar a queda de muitas ovelhas. Então ele usou a igreja como algo que Pedro olhasse e falasse, Deus, eu tenho que andar na linha. Se eu tenho que andar na linha com o Senhor por mim, tenho, mas eu também tenho por esses que estão olhando para mim. Eu tenho que andar na linha, por esse que eu tenho cuidado. Isso aqui não é palavra só para pastor, não, gente. Cada um de vocês que faz parte da igreja do Senhor, o I maiúsculo, você que frequenta nossa igreja ou outra igreja, você é a igreja. Quando você nega Jesus com palavras e ações, você está impedindo que outras pessoas sejam abençoadas. Quando Jesus restaurou a Pedro, ele disse, estou te restaurando para cuidar da igreja. Estou te restaurando para ser igreja. Estou te restaurando para fazer crescer o reino de Deus neste lugar, através de ser igreja. Então, a afirmação de Pedro como aquele que seria a cabeça da igreja foi retomada. Deus quer restaurações na sua vida. Deus quer impedir que a porta do retrocesso entre e tome cuidado da sua vida. Deus quer quebrar essa porta na sua vida. E quando nós falamos que as portas do inferno não resistirão à igreja, eu queria ler com você Atos 12, 6 a 14. Alguns textos eu leio rapidinho para a gente ganhar tempo, mas esse texto aqui, ele é um texto chave para a gente entender, também na vida de Pedro, os segredos de como que as portas do inferno não resistirão à igreja. Atos 12, de 5 a 12. Vou esperar você achar, está um pouquinho para frente de Mateus aí. Esperar o barulho das folhinhas parar. Está parando. Posso ler, gente? Atos 12, de 5 a 12. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. E disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade.
Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem dúvida nenhuma, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Como começou esse texto? Oração. Como que acabou esse texto? Oração. De quem? Da igreja. Pedro viu a porta abrir sobrenaturalmente? Viu. Porque tinha uma igreja orando por ele. Sabe, meu querido, que onde você estiver, existe uma igreja orando por você. E muitas vezes portas sobrenaturais vão abrir na sua vida. Você fala, mas Deus, eu não fiz nada. Você não tem que fazer. Você tem que ser. Ser igreja. Mas quando nós escondemos nossas causas, quando nós negamos como Pedro, a abrir a nossa vida como igreja, como que ele vai adivinhar o problema de Pedro? Não. Ela viu Pedro sendo preso. E a igreja agia intensamente em oração por ele, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Que linda essa criança. Gente do mundo todo orou por esse menino, estendeu a mão, sabia nem o nome, meu Deus, aquela criancinha no hospital lá, o parente lá do Marcos da Rosa, Deus estende a mão ali, e no Wi-Fi celestial, você estendeu a mão, o negócio chegou lá, um pedacinho de oração sua chegou ali. Você não faz ideia do que é isso, gente? Você conseguir ser uma influência positiva. Deus, eu peço agora, Deus, por aquela menina de rua lá na Índia, que está entregue à prostituição. Deus, em nome de Jesus, levanta missionários, levanta recursos para comprar essas meninas da rua, colocar ela numa casa. A gente ora assim, gente? Não, mas podia. Nós, como igreja, nós podemos tanta coisa que a gente não imagina. Deus, em nome de Jesus, providencia aqui para a nossa igreja, Deus, um lugar para que nós possamos expandir as tendas, para que nós possamos ter mais programação, para que nós possamos alcançar pessoas, prover recursos, Deus. Nós, como igreja, podemos. Ah, mas eu não sei orar bonito. Então, ora feio. Deus, se tem oração feia e bonita, ele tanto faz, ele recebe todas. Ele tem um tradutor online, chama Espírito Santo, que geme por nós com gemidos inexprimíveis. Pega nossas bobeiras tudo e bota o corretor ortográfico e chega tudo certinho. Tem oração certa, chega lá não, colega. Nada passa no crivo dele. Vixe, esse aqui, ó, esse cara aqui. Ô, Senhor Deus, mata esse marido, Deus, eu não aguento mais. Deus, muda esse marido. Aí a oração chega certa. Eu vou matar esse cara, não. Aí eu amo ele também, eu amo você, dona, mas eu amo o cara também. Fica difícil eu, como pai, entrar nos dois. Deus transforma, Deus. Então ele vai, o Espírito Santo vai ali. Então, ora. Como igreja, ora. Como igreja, mova. Como igreja, leva alguma coisa. Sabe, uma coisa que eu faço, até eu mesmo posso ser melhor. Eu saí do Sobeys ontem. Na porta do caixa, que tem na frente de todo o caixa do mercado aqui, uma caixa escrito Calgary Food Bank. Quem falar comigo que não tem 3 mil reais, botar 2 caixas de craft dinner ali, está mentindo para o Espírito Santo, não é para mim não. Eu já entrei no site do Calgary Food Bank, doei um dinheirinho ali. Gente, nós podemos fazer tanta coisa como igreja, tantas portas podem ser rompidas como igreja. Quando a gente se junta, as coisas acontecem. Quando a gente se junta como igreja, nós somos capazes de coisas que a gente não acredita. Um simples festa de criança que a gente faz aqui, o visitante chega e fica maravilhado, veja como é que vocês conseguiram. E quanto custou? Nada. Como assim vocês não cobraram nada? Meu filho ganhou um pacotinho de brinde, é isso aí, meu filho, eu quero abençoar a sua vida. Quando nós somos aqui, meia dúzia de gato pingado. Vem um jantar de casais nosso aqui, o pastor que veio pregar falou, a minha igreja de tantos mil membros, o jantar é o mesmo tanto de gente. Como vocês conseguem mobilizar essa turma? Eu falei, meu querido, é o Espírito Santo, é a igreja em ação, é a igreja abraçando a causa. Aí tem a nossa célula de casais ali, é verão, ninguém vai, 12 casais da última célula, foi a semana mais teve gente. O verão, esquece o verão, cara, veremos. Verão nós veremos. A glória de Deus na vida de cada família, de cada casal. Para com esse negócio de, verão, vamos dar uma pausa na igreja. Não, vai pausa nada não, vamos
chinelo ali, caldo quente, farinha nele, como dizia um chefe meu. Vamos andando ali e abençoando. E teve um casal de visitante lá, um senhor que está há muitos anos em Calgary, uma senhora que, por coincidência, estava ali, foi batizada no outro dia de manhã, na outra semana, desculpa, no outro domingo de manhã, no mesmo lugar, lá no Beach Club, aquela água gelada. Estou desafiando os irmãos aqui para batizar na água gelada. Até agora não consegui candidato, não. Brincadeira, mas basta eu batizar na água gelada lá no Brasil, né? A igreja era pequena, tinha que batizar em escola de natação. Vamos mudar para coisa boa? Portas do céu que precisamos abrir. Vou ler de novo o texto para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Mateus 16 fala assim. E as portas do inferno não poderão vencê-la. E eu lhes darei as chaves do reino dos céus. Mas não fala de porta aqui. Não tem a porta do reino do inferno. Eu vou dar a chave do céu. Chave normalmente abre porta, certo? Por que não tem porta aqui? Porque a porta não é um objeto. A porta é uma pessoa. João 10, 9 a 14 fala assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem, senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e conheço minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e as deixa e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Quem que é a porta dos céus? Jesus. Dá para arrombar essa porta aí? Vai encarar o cavaleiro do cavalo branco, seus olhos como chama de fogo, na sua boca uma espada afiada, vestido com manto de sangue, na sua coxa, rei dos reis, senhor dos senhores. Que coxa é essa que cabe rei dos reis, senhor dos senhores? É um camarada grande. Essa porta você quer arrombar? Essa porta você abre com chave. E essa porta só passa um tipo de gente, ovelha. Na porta de Jesus só passa ovelha. A igreja arrebenta a porta do inferno. A porta de Jesus, você ó. E passa de ovelha. Saiba o seu lugar. Eu sou filho do rei. Meu amigo, coisa que eu tenho prazer na minha vida é agora ver os céus abertos assim, ó. Jesus vindo com seus anjos, eu jogar esse microfone. Cara no chão, falar: Senhor, bem-vindo, Deus, obrigado, Deus, obrigado. Joga os PR, joga os títulos tudo, joga tudo. Fala: Deus, obrigado, Jesus. Ele vai me chamar pelo nome. Ô pastor, doutor, não, nem sei o nome que vai me dar, só vai ser um nome mais fácil, cajueiro é muito difícil. Tem que ser um nome mais fácil, que entende lá no céu. Ou vai me chamar, e eu vou saber esse nome. Só eu vou saber. Que doideira, imagina. Só Alan, desde pequenininho. Schwarzenegger, vem cá. Imagina, que barato. E aí, cara, que loucura. Esse que eu quero, gente. Eu não quero ser pastor, não quero ser nada disso. Eu quero só ver o céu aberto, Jesus vindo, olhando para mim, e eu, ó, pá, cara no chão. Melhor coisa que tem. Se os apóstolos, os profetas jogam as coroas, que sou eu, perto desses caras, que dirá perto daquele que é a porta. E todo mundo que não for ovelhinha, rapaz, vai acender aquela luz, igual raio-x. Eu nos aeroportos, eu sou um barato, cara, eu acho que eu devo ter uma cara de terrorista, de alguma coisa parecida. Eu sou parado em todos os raio-x que puder, todos. No Brasil, todas as vezes que eu vou, sozinho, com uma malinha pequena, o cara me manda passar a linha lá, olha a mala, eu deixo minhas roupinhas tudo organizadas. Quando você já sabe que você vai ser esquematizado, você já deixa tudo organizado. O cara que não tem costume, que tanto de roupa suja assim, não, minhas roupas tudo certinho. Gente, vai passar no raio-x do céu. Ovelha, passou. Não é ovelha, outra porta. Tranquilo. É sempre assim, ó, uma porta da porta. Não, mas nós temos uma pluralidade de visões. Nós temos assim uma espiritualidade individual, que cada pessoa diz, cara, explica para ele, não explica para mim não. Ó, Jesus está ali, bom voyage, ó, eu sou a velhinha passando na porta.
Tentei te explicar enquanto era tempo, porque eu já vi o spoiler. A Apocalipse está aqui, gente. Eu já sei como é que vai acontecer. Se você não acredita, paciência. Eu vou, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me peça aí. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Passa ovelha. Essa porta do reino do céu nós temos que abrir. É a porta de Jesus. Ele mostra que nada existe sem Ele. A igreja, enquanto Jesus não for o centro, não prospera. Posso ter programa de assistência social, eu posso ter o chá do desabrigado e consertar carro para as mães solteiras e abençoar a vida, dando comida. Fala, que legal, parabéns, mas vocês não os conheço. Mas, Senhor, em teu nome fizemos. Você não está na lista, cara. Você não está na lista, você não entra. É simples, é lista, é cara crachá. Você está na lista? Estou. Então entra. O reino do céu não se invade. Conquista através da chave que é Jesus. Só Ele é a porta, só Ele é o caminho. Pastor fulano não é caminho, ninguém é caminho. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, eu sou a porta. Gente, se ele falasse que ele era o guardião da porta, era mais fácil. Mas Ele é a própria porta. Ou seja, não tem nenhum acessório. É eu e Jesus. Enquanto eu não me acertar com Ele, de buscar aliança com Ele, de entregar minha vida para Ele, não tem jeito. Lá atrás em Romanos eu li que aquele que reconhece o Espírito de Deus é filho. É simples. Não é quem acha que é filho, é quem submete ao Espírito Santo. Então, 3 portas que eu vou falar aqui. Intimidade, autoridade, alcance dos esquecidos. Pedro teve 3 portas abertas. Ele teve intimidade. Ele foi um dos mais achegados a Jesus. Talvez o menos capacitado no nosso meio seu critério. Mas quantos seminários Pedro tem? Nenhum. O seminário dele é pôr anzol, jogar rede e voltar. Está aprovado. É esse cara que eu quero. Autoridade, a cura no templo. Chega lá, na Porta Formosa, está lá o cara lá doente. Nem prata nem ouro eu tenho, mas o que tenho, isto eu te dou. Levanta-te e anda. Só Pedro podia fazer isso? Não. Ele sabia que a única coisa que ele tinha para oferecer para aquelas pessoas era a autoridade de Jesus, que foi dada através da submissão a Jesus. Levanta-te e anda. E a terceira porta, o alcance dos esquecidos. Em Atos 10, fala sobre a história da conversão de um homem chamado Cornélio. Um homem que buscava com sinceridade, mas não tinha esclarecimento. Meu querido, não busque somente se associar aos cristãozinhos evangeliquinhos, que é fácil conversar de Deus com ele. É fácil. Que moleza. Eu chego para você que é crente, eu bato papo da Bíblia, mas eu tenho que buscar os Cornélios. Tem muitos Cornélios nessa cidade. Pessoas que estão buscando a Deus, sentem um vazio de Deus, mas não sabem para onde ir. E você vai apontar o caminho para Deus. Para essas pessoas que às vezes a gente julga, são as últimas do reino de Deus. Ah, mas fulano é esquisito, fulano é sensado, fulano é temperamental, a gente joga um monte de defeito. Mas Deus, na hora que deu a visão para Pedro, ele falou, mata e coma. Não, Deus, não vou comer nada impuro. Não julgue impuro aquilo que eu santifiquei. Deus tem pessoas que hoje estão nas drogas, que Ele está esperando usar você. Pessoas que estão no vício. Pessoas que estão vivendo hoje uma vida desregrada, que estão esperando a mim e a você. Abrimos nossa boca. Mas o que eu vou falar? Jesus te ama. Teve um puritano dessa vez que veio falar que Jesus te ama, não está na Bíblia. Eu falei, então eu vou jogar fora, cara. A parte mais legal da Bíblia é falar que Jesus te ama, então é porque ele quer ler Jesus. E disse Deus, Jesus te ama. Não vai achar não, cara. Vai achar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ok, por extensão, Jesus te ama. Vamos entender isso e vamos para frente? Vamos entender que é só isso que o mundo precisa ouvir? Deus quer te libertar dessa vida sua. Isso não é papo para você, não. Isso é papo da pessoa com Deus. Cara, Deus ama você, do jeitinho que você está. Ele não vai deixar você permanecer como está. Vai ser problema dele com Deus. Eu quero ser uma bênção para você. O que eu posso fazer por você? Como eu posso estender a mão para você? E você vai ser, então, abrir essa porta dos céus, uma porta que não é benefício seu, você beneficiar outros. As portas do reino dos céus são engraçadas. A gente faz, mas quem ganha é outro.
Mas sabe por quê? Quem te paga não é esse alguém, quem te paga é Jesus. E já pagou. Como você já pagou? Você vai para o céu. Ele te resgatou do império das trevas, te transportou para o Filho do seu amor, te deu vida eterna, paz e alegria, uma nova vida, uma nova mente. Então, tudo que você fizer para Ele agora, é só pagando um pouquinho dos juros, de tudo aquilo que Ele nos chamou a ser. Amém?